mãe já sabia. Minha família expulsa de casa, é espancado pelos pais, não é aceito, é marginalizado. Eu nunca tinha escutado que tinha esse preconceito com a bissexualidade, isso é uma coisa nova pra mim. Então às vezes acontece muito disso, mas a pessoa antes pegava mulher e do nada começou a pegar homem, então ela virou gay. Não, na verdade ela só teve a coragem suficiente de se assumir gay. Eu acho que a primeira coisa é pensar que você não tá sozinho, sabe? Eu acho que quando a gente tira um pouco desse olhar de eles e a gente, sabe? Tipo, os héteros e os gays, e a gente olha que, poxa, olha só, os gays passam por toda essa situação merda por conta do que a gente replica. Tudo fica mais fácil. Então... Acho que é mais fácil a gente parar de disseminar ódio e coisas ruins no mundo, já tem o suficiente. E, cara, se tu não entende, então fica quieto. Se não tem nada bom pra falar, não fala nada. Yeah, I know I look good. Yeah, I look fly. Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho do É isso. Gente, hoje eu não estou sozinho em Shallow Now, como vocês podem perceber, eu estou com convidados e a Rosé especiais. Hoje o vídeo vai ser sobre tirar algumas dúvidas, entrar um pouquinho mais no mundo do LGBTQIA+, mas pode ser só LGBT+. Tá, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vocês deixaram algumas perguntas ou até algumas ideias de bate-papo aqui pra gente conversar com o Gilvan, já vai se apresentar. Mas antes de mais nada, já sabe o que fazer? Se inscreve no sininho. Não, se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho. Ativa o sininho. Em algum lugar e é isso. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de deixar seu like e seguir nas redes sociais, que é onde vocês podem participar de vídeos assim. A Rosé quer participar também. Então tá vendo, vai ser difícil hoje. Então antes da gente começar as perguntas, o Gilvan vai se apresentar, quem é ele e o que ele tá fazendo aqui no canal. Então pessoal, meu nome é Gilvan, como a Jasmine já apresentou. Tenho 27 anos, sou amigo da Jazz há uns 3 anos já, né? Quando eu vim pra morar em Floripa, eu sou de Minas, na verdade, do interior de Minas. E a gente tá aqui hoje pra conversar um pouco sobre os assuntos ligados à comunidade LGBT, por eu ser uma pessoa gay. E em uma conversa com a Jazz a gente achou que ia ser legal a gente ter um bate-papo aqui no canal pra poder esclarecer algumas dúvidas e curiosidades que vocês possam ter. Ele tá solteiro? Tô solteiro. Quem quiser, Jasmine vai botar no... O pessoal aqui. Tá, então vamos para a primeira pergunta. Como foi se assumir para a sua família? Cara, eu acho que o processo que foi mais difícil mesmo foi o processo de autoaceitação. Porque antes de você ter coragem o suficiente pra poder se assumir pra alguém, você tem que estar muito bem resolvido com você mesmo. Tá. Porque o grande medo de todo mundo ao se assumir, ao sair do armário, é a rejeição. Então, quando você vai se assumir pra alguém, você tem que estar suficientemente seguro de si, da pessoa que você é, pra que se aquela pessoa, por exemplo, não queira te aceitar, você consiga conviver bem com isso. Tá. No meu caso especificamente foi bem difícil porque sou do interior de Minas, né? Venho de um ambiente muito católico, querendo ou não, machista, né? Homofóbico, não pelas pessoas serem más, mas assim, acho que pela criação e pelo ambiente que a gente vivia. Então era muito a minha preocupação essa questão de se eu seria ou não aceito pela minha família. Então até chegar no momento de eu me assumir pra eles, foi um processo muito grande de autoconhecimento, de busca dessa autoaceitação pra que eu pudesse chegar pra eles. E aí no momento que eu cheguei, que eu contei pra minha família, foi no pleno Natal, eu já te contei isso, né? Oi, Feliz Natal, meu presente bem acabando com o Natal da família tradicional brasileira. Mas assim, eu morava fora já, lá em Minas, eu morava tipo em Ouro Branco, onde eu fazia faculdade, e eu fazia estágio na época e minha irmã também já morava fora. Daí a gente foi pro Natal juntos e eu queria contar numa época que a minha irmã tivesse, porque a minha irmã já sabia. Daí eu pensava, porra, se der alguma merda, a minha irmã tá ali pra me defender, né, me ajudar. E aí era a única época que a gente tinha pra ficar juntos e, tipo, pra poder compartilhar isso. Eu queria compartilhar pessoalmente, não dava pra compartilhar pelo telefone. Daí um dia que chegou, eu fui bem determinado, eu falei, não, eu vou assumir, não sei o quê. Só que chegou no dia, eu caguei nas calças, né, amarelei total, falei que não ia falar, não sei o quê, fiquei muito tenso, muito nervoso. Até que chegou ao ponto que meus pais perceberam que eu não tava lá, tipo, 100%. E aí eles me perguntaram, tá, o que tá acontecendo? Tá tudo bem contigo? Tem alguma coisa que você tá passando? Que você queira conversar e tal? Meu pai na época chegou a pensar que eu tava com dívida, perguntou se eu tava devendo pra alguém, não sei o quê. E aí foi nesse dia que minha irmã falou, cara, agora é o momento, e aí eu comentei, me abri pra eles e, cara, foi assim, a
coisa mais libertadora da minha vida. Eles já sabiam, eles falaram que minha mãe principalmente falou que ao longo dos anos ela já vinha preparando meu pai pra esse momento, né? Ah, tua mãe já sabia. Sim, ela sempre... Na verdade, mãe, né? Mãe sabe. Exato. Na verdade, acho que todo mundo sempre sabe, assim, né? Tipo, é muito difícil você nunca nem desconfiar. A minha mãe falou que veio pra parar na cabeça do meu pai, que era mais difícil, né, pra ele entender ao longo de todos os anos. E naquele momento foi bem tranquilo, assim. Aí quando eu contei, foi tipo uma sessão de chororô, a gente desabafou pra caramba e os dois me abraçaram e falaram que me amavam independente de qualquer coisa. E foi bem bonitinho. Qual que era o teu maior medo? Não é uma pergunta que vocês deixaram, mas eu acho que é legal a gente trazer. Qual que era, tipo assim, o pior cenário que passava na tua cabeça no momento antes de você contar pra tua família? Cara, é algo que não é muito incomum, assim. Acho que eu vim de uma família... Eu tô numa bolha hoje muito privilegiada, sabe? Eu acho que não são todas as pessoas que têm a mesma sorte que eu, de ter uma família que me acolhe. Porque o que a gente mais escuta, até que agora, hoje em dia, eu acho que isso tá diminuindo bastante, graças a Deus. Isso que a gente mais escutava são pessoas que se assumem a família expulsa de casa, é espancado pelos pais, não é aceito, é marginalizado. E assim, pra mim, a minha família sempre foi minha base. Então, se eu podia ser a pessoa, sei lá, mais bem realizada em todos os aspectos da minha vida, mas se a minha família não me aceitasse, se a minha família não me conhecesse como eu sou, eu nunca ia conseguir ser 100% realizado. Eu tinha muito medo, tipo, de me mostrar pra eles e eles não aceitarem a forma como eu sou. Eu acho que isso... Não sei, assim, não consigo nem imaginar como que seria um cenário desse, porque pra mim eu acho que isso é uma coisa muito insuportável, sabe? Sim, entendo. Vamos pra próxima pergunta. A invisibilidade bissexual é algo que me frustra tanto, porque é fora e dentro da comunidade. Antes de você responder, tem algumas perguntas sobre bissexualidade e eu tô vendo essa série que eu até comentei contigo, que é o Bold Type. Uma das personagens principais, ela encontra a sua orientação sexual, né? E ela vê, eu não sou hétero, me apaixonei por uma mulher e tudo mais. Só que depois de algum tempo, ela volta a se relacionar com um homem e algumas pessoas têm preconceito por ela ser bissexual. A própria comunidade dela tinha preconceito porque aí eles falam justamente, dizem que é uma pessoa que é indeciso, que é alguém que tá em cima do muro. Qual que é teu olhar, assim, sobre a bissexualidade? Pra você, ou pra que você já escutou também? Sim. Eu nunca tinha escutado isso. Eu sei que tem, talvez é por causa de onde eu também tô inserido em relação ao meu grupo, mas eu nunca tinha escutado que tinha esse preconceito com a bissexualidade. Isso é uma coisa nova pra mim e apareceu na série. Então, queria entender o que tu acha, o que você vê, assim, onde você se encontra. Cara, assim, é muito difícil pra eu falar um pouco sobre, porque a própria representatividade ali do LGBTQIA+, já mostra que cada letrinha dessa do alfabeto representa toda uma complexidade, um mundo muito grande. Então, assim, dentro da própria comunidade gay, existem muitos nichos onde eu não posso falar por um gay diferente do meu tipo, da pessoa que eu sou. Então, assim, existe uma diversidade muito grande dentro da própria comunidade. Mas, infelizmente, dentro da própria comunidade existe, sim, muito preconceito. E tu acha que é sobre isso? Sobre a pessoa ser... Qual que é o preconceito que acontece com a bissexual? Que é uma pessoa indecisa? Eu não sei. Eu acho que as pessoas acabam, muitas vezes, levando as próprias experiências, projetando essas próprias experiências dela nas outras pessoas. Por exemplo, eu já namorei mulher, já fiquei com mulher antes de me assumir homossexual. Muita gente me pergunta, mas então tu não é bi? E no meu caso, não. Tipo, cara, eu me relacionava mais pra manter uma aparência e tudo mais. Não que eu desejasse, de fato, uma mulher. Tu conseguia se relacionar, mas não era porque você sentia qualquer coisa. Exatamente. Tá. Então eu acho que às vezes as pessoas, por exemplo, então seria muito fácil pra mim pensar, uma pessoa que é bissexual, ela tá falando que é bissexual porque é mais fácil de ser aceita, porque ela ainda tá dentro do armário e não se descobriu totalmente gay. Mas na verdade não é isso, assim, não é já tá mais do que na cara que o mundo não é um binário, né? Ou é gay ou é hétero. Então essa grande representatividade das letras dentro da comunidade tá trazendo muito essa percepção de que a gente tem uma pluralidade muito grande e a comunidade precisa entender e olhar com um olho mais cauteloso, assim, sabe? Porque senão a gente acaba replicando preconceitos que tipo, a comunidade heteronormativa replica em cima da gente. Esse é o que eu pensei, quando eu escuto que existe... a gente já teve essa conversa antes de existir esse tipo de preconceito, esse tipo de conversa dentro da própria comunidade. Eu fico, tipo, pensando se isso não é justamente um campo perigoso, porque a gente tá replicando exatamente o que tá acontecendo, que a gente não quer, né? Eu acho muito delicada essa questão de existir uma luta e dentro da luta existir preconceitos, como o feminismo ou como o racismo e tudo mais. Se você lembrar, até no Big Brother, o
quando o Gil se assumiu negro, É. o Nego Di falou que não, ele não era negro e tal, tipo... Exato. É muito perigoso existir esse tipo de preconceito dentro de lutas, porque eu acho que primeiro vamos tentar conquistar, né, tipo, o nosso Sim. espaço, conquistar essa luta e, enfim, do que começar a criar aquilo que a gente já viu que é o problema, né? As pessoas não É uma coisa que só entendem. enfraquece, né, a comunidade. É. Mas eu acho que isso tá muito ligado à desinformação, né? A gente, às vezes, tá tão... Porque, assim, não dá nem pra culpar, mas a gente não pode também isentar a responsabilidade. Porque a gente tem tanta complexidade dentro da nossa própria luta que a gente esquece de olhar pro lado. Só que aí tá o perigo também da gente dividir tanto, assim, a comunidade em várias siglas diferentes, porque acaba que você se isola politicamente falando, e você deixa de ter aquele sentimento de compaixão mesmo, de compartilhar, de entender o próximo e ajudá-lo. Você só fica focado tanto na sua luta, na sua questão, que às vezes o colega que tá do lado tá passando pelos mesmos preconceitos que você, só que por você tá tão focado na sua luta, você esquece que ele também passa por aquilo e você pode replicar um comportamento que pra você não é legal, pra essa pessoa, e isso não é legal, sabe? Verdade, eu acho que isso é uma conversa bem interessante a gente ter mais vezes. Se quiserem uma conversa só voltada pra esse assunto, comenta aqui embaixo. Chame mais vezes. Aqui tem um caso explicando e depois uma pergunta no final, tá? Vamos lá. Eu me assumi para minha mãe mês passado. Ela tava levando na boa, mas durante a semana nós brigamos feio. E alguns dias depois conversamos sobre o assunto. Ela me disse que não é nada fácil a filha dela chegar e falar que gosta dos dois sexos e que não é uma coisa normal. Ela me disse que eu preciso experimentar para saber se eu estou certa e disse que é só uma fase. Eu sou muito nova para saber sobre isso. O que você acha? Cara, é engraçado que eu passei exatamente a mesma situação com meu pai. Meu pai, assim, quando eu contei, tudo foi muito tranquilo, ele me apoiou 100% e tudo mais. Mas logo depois eu fui embora, tipo, porque eu morava em outra cidade, mas a minha irmã continuou lá. E aí minha irmã me comentou que meu pai tava mais quieto, mais na dele, que ele tava meio triste, meio cabisbaixo, porque, né, tava difícil pra ele lidar com essa situação. E aí outras vezes que eu voltei em casa, eu tava sentindo ele muito pra baixo, assim. Isso foi, tipo, uns 2, 3 meses depois que eu contei pra ele. E aí num desses domingos que eu tava, tipo, a gente tava no almoço, voltando pra casa, eu comecei a perguntar pra ele o que tava acontecendo e tal, ele começou a chorar bastante e me relatou exatamente isso, assim, que pra ele tava muito difícil, e é muito fácil quando ele olhava pro filho dos outros e, tipo, aceitar, mas quando tá dentro de casa, muda, Sim. né? Sim, a é com o questão. teu próprio Exato. E aí, assim, cara, naquele momento eu não me ofendi e eu fiquei numa posição muito de escutar, sabe? Porque eu imaginei, poxa, eu demorei, acho que quando eu me assumi eu tinha ali uns 21, 22 anos, não lembro bem, 23 no máximo. Então eu fiquei pensando, poxa, eu demorei esse tempo todo pra eu mesmo, que sou gay, lidar bem com essa situação. Imagina pra eles que vêm de uma outra época, que não entendem o que tá se passando, pra lidar com isso de uma hora pra outra, sabe? Então foi muito nessa linha. Meu pai também na época falou, cara, eu não te vejo com trejeitos, por exemplo, afeminados, porque todo mundo associa também muito a isso, né? Ah, se a pessoa é gay, ela tem que ser afeminada ou não, tipo, não necessariamente, é somente estereótipo, né? Exatamente. Mas ele falou, cara, tipo, por que tu não tenta namorar mulher e tudo mais? E aí foi onde eu falei pra ele, falei, tipo, expliquei toda essa situação, acolhi muito também esse receio dele, mas eu trouxe, pai, eu demorei 23 anos pra poder estar forte o suficiente pra chegar até vocês e contar isso. Você acha que se eu não tivesse certeza mesmo do que eu era, eu ia fazer toda essa cena e correr todo esse risco, né, de me assumir pra vocês Sim. em vão? Falei, não. Falei, infelizmente não é uma coisa que a gente escolhe. Inclusive eu tentei, eu namorei mulher, inclusive peço desculpas. Eu namorei mulher e tudo mais, fiquei com mulher. Mas, cara, infelizmente não, tipo, é uma coisa. É a mesma coisa, tipo, cara, eu nasci branco, preto, não dá pra mudar, sabe? É uma característica, assim como Sim. qualquer outra característica física mesmo do corpo. Inclusive, que eu acho legal a gente falar sobre isso, era virar gay. Sim. Era isso que eu lembrei. A gente tava conversando e assim como vários, assim como a gente vê que tá muito negro, tá vindo agora explicar muito termos que são racistas ou são homofóbicos ou enfim, são machistas, que a gente nem imagina que são, e aí a gente se toca depois que alguém chama a nossa atenção de que é. Eu era uma pessoa que eu falava, fulano virou gay. Agora falando é bizarro pra mim, Sim. porque o Gilvan foi uma das pessoas que me parou, não brigou comigo, parou e sempre falou assim, ninguém vira gay. Sim. Você assume, a pessoa já nasce com aquilo e ele me explicou. Então eu acho que depois disso eu nunca mais consegui, algumas vezes por hábito, mas de entender aquilo, porque ele parou e ele teve a paciência de me explicar de uma forma, tipo, realmente explicar, não só, tipo, não é assim que se fala e deu. Ele realmente chegou a explicar como que é que se fala, o que aquilo retrai, né? Tipo, o que aquilo representa, falar que alguém virou, sendo que ninguém vira, só nasce, uma orientação sexual e tudo mais, então era isso. Sim. Tá? É porque eu acho que tem quando você fala
virar gay, parece muito que a pessoa um dia acordou e falou, ó, que vontade de ser gay, sabe? Ah, que vontade de enfrentar toda uma sociedade de bosta. Perdão pela palavra. Não, bosta. Mas enfim, toda uma sociedade preconceituosa porque eu quero, sabe? Não é muito assim. Tudo bem que tem pessoas que, eu não sei, né? Não posso falar por todas as experiências das pessoas, porque eu falo muito da minha própria. Mas assim, eu acho muito difícil alguém em sã consciência optar por isso, sabe? Porque é uma coisa que é no instinto, é o desejo, é uma coisa que tá ligada ao nosso cérebro, acho que é o nosso ser, especificamente. Tanto é por isso que existe tanto medo de se assumir, porque ninguém sem consciência, todo mundo sabe os preconceitos. Já relatos até de pais de ter medo dos filhos se assumirem, porque, tipo, eles sabem, tipo, ninguém realmente não tem consciência é querer isso por escolha própria com a sociedade que a gente tem hoje em dia, sabe? Exatamente. Então, às vezes acontece muito disso. Ah, mas a pessoa antes pegava mulher e do nada começou a pegar homem, então ela virou gay. Não, na verdade ela só teve a coragem suficiente de se assumir gay, entende? Sim. Porque às vezes nem a própria pessoa ainda entendeu. Ela sente que tá faltando algo, até encontrar alguém ou passar por uma situação onde ela entende que talvez seja aquilo. Então, é muito complexo, sabe? É muito difícil tu assumir, a pessoa virou, não. É totalmente errado. Próxima pergunta. Tenho muita dúvida de como chamar as pessoas LGBT+, que tem outras letras que eu não sei. Por exemplo, uma pessoa trans ou uma pessoa gay. Pode falar gay, homossexual, como é que é esse... Ao teu conhecimento, então fica difícil falar, mas sua experiência. Cara, assim, primeiro em relação a pessoas transexuais, o que eu sei, tá? Posso estar falando alguma abobrinha e aí até me corrija. Mas assim, normalmente a pessoa gosta de ser chamada pelo artigo ao qual ela se identifica. Porque, poxa, se tu tá vendo ali uma mulher trans, ela tá caracterizada como mulher, ela tem um corpo de mulher, ela se veste como mulher, não faz sentido você ficar chamando ela de homem, sabe? De ele, de falando no masculino. Porque é uma mulher. Se a pessoa tá vestida, enfim, se ela corresponde a uma imagem de mulher ou de homem, cara, você tem que se referir a ela ao artigo que corresponde. Tu acha que é válido perguntar pra pessoa, na tua experiência, não sei se tu teve muita experiência com, principalmente, né, a comunidade trans, você acha válido, ou se alguma pessoa que está vendo esse vídeo gostaria de opinar, acho que seria bem bacana, ou até no Instagram, enfim, explica, né, um pouco, seria muito legal tirar essa dúvida. Você acha, é ofensivo a gente perguntar como você gostaria de ser chamado? Como que funciona isso? O que tu acha no teu ver, assim? Cara, é uma opinião muito pessoal, tá? Não sei, tipo, eu acho rude, tipo... Tu não gostaria? A menos que você tenha muita intimidade com a pessoa, eu acho rude. Tá. Porque, poxa, é isso que eu tô falando. Se a pessoa é um homem trans, ela se não veste como um homem, não sei o que. Tipo, ela realmente é um homem ali visualmente falando, e a única coisa que descaracterizaria ela como homem seria o órgão genital, que no caso é a vagina. Cara, não faz sentido. Eu acho que é muito desconstruir tudo aquilo que ela vem lutando pra ser reconhecida como, tu perguntar, como é que você quer que eu te chame? Então, eu acho isso muito rude, assim. Mas daí é minha opinião, né? E depende muito do contexto da pessoa que você convive. Agora, em relação a outros, assim, cara, eu particularmente falando, não tenho muito tabu em relação a como ser chamado ou não. Obviamente, eu acho assim, cara, gay é um padrão, assim, sabe? Agora, tudo depende também da entonação que você dá, do contexto onde você tá. Então, por exemplo, até tem um amigo que ele sempre me fala, mas por que, por exemplo, dentro da comunidade LGBT é comum a pessoa chamar de bicha, de boiola e tudo mais, e se a outra pessoa de fora vem chamar é ofensivo? E aí acho que depende muito do contexto, porque, por exemplo, o termo bicha, boiola, viado, foram termos que durante muito tempo foram usados pejorativamente pela comunidade heteronormativa para associar a gente a coisas negativas. E aí o que acontece é que o movimento, depois de um tempo, quando a gente se assumiu e se tornou, posso falar, autossuficiente, a gente pegou esse termo e ressignificou ele. Então a gente pode se chamar, mas se outra pessoa de fora vem e chama... Mas isso não é tão difícil, porque, tipo assim, por exemplo, tem aquela, que eu não vou falar, obviamente, mas é aquela palavra em inglês, né, pra representar negro. E, gente, você era aquilo que era utilizado também no pejorativo de, enfim, de classificar eles como que eram pra eles, enfim, racismo, outro vídeo. Negros falam entre eles, se chamam, tem músicas e tudo mais, mas, cara, brancos não podem utilizar esse termo, porque, gente, aquele termo não é só luta, entende? Não é
não é uma ressignificação pra ti. Claro que tem, eu chamo, tipo, falo assim, ai, amiga, bicho, não sei o quê. Eu não me sinto muito à vontade, honestamente, mesmo que eu tenha intimidade e a minha conotação sempre vai ser boa, né? Não vai ser pra te diminuir nem nada. Mas eu não me sinto, mas eu sei que tu tem amigas que te chamam, tá ligado? E, tipo, eu então vejo que é de boa. Contexto, sabe? E aí até, por exemplo, esse meu amiguinho que a gente tava conversando, ele fala, cara, mas ainda assim pra mim não faz tanto sentido a própria comunidade ficar utilizando esses termos que são pejorativos porque meio que fica perpetuando, assim, esses termos. Mas aí até recentemente eu tava lendo, e foi uma coisa que explicou muito isso, que é o seguinte, aí é da história brasileira, tá? Não posso falar na história mundial. Mas aqui no Brasil o que acontecia era, a gente tinha uma direita muito homofóbica, né? Tipo, muito ditadora dos bons costumes, da família tradicional brasileira. E a gente tinha uma esquerda que era falso progressista, onde ela apoiava os gays, mas desde que os gays fossem mais reclusos, não fossem tão... não desse tanta pinta na rua e tudo mais. Então associaram o nome dos gays, tipo, bicha, viado e tudo mais. A própria esquerda, que se dizia progressista, que se dizia apoiar a comunidade, não aprovava. E aí uma parte da comunidade, como um ato político mesmo, começou a utilizar esse termo pra poder, cara, mostrar, cara, o que tem de problema a gente ser bicha, a gente ser afeminado? Qual é o problema disso? É uma característica nossa, isso não vai desvalidar nem um pouco quem nós somos, a luta que a gente tem. Então veio muito também pra esse lado mais político mesmo, sabe, da coisa. Então assim, minha dica é, cara, se você tem intimidade suficiente com a pessoa, converse com ela a respeito do que é tranquilo ou não. Se você não tem, utilize os termos que são comuns. Socialmente aceitas. De boas, né? Exato. Né? Que realmente designa a pessoa sem um tom pejorativo. E eu acho que aí, tudo com muito respeito, a gente consegue ter um diálogo bacana. Maravilhoso. Como foi para você se aceitar? Olha, foram muitos anos de terapia. Gente, terapia. Cara, assim, ó, eu tinha uma homofobia internalizada absurda, assim. E até hoje, e eu falo isso, a gente sempre conversa, eu sempre falo, todo mundo tem um nível, por menor que seja, de homofobia, de machismo, de racismo internalizado, sabe? Porque... Tu acha da sociedade? Sim, porque a nossa sociedade é. Então, às vezes, sem querer, tipo, por mais que eu seja uma pessoa gay, eu posso replicar uma frase homofóbica sem perceber, sabe? Que pra mim poderia não ser muita coisa, mas pra outras pessoas representa. Então, que no geral, a nossa sociedade, ela te impele muito esses preconceitos. E eu, por vir de uma família muito religiosa e, né, tipo, muito do interior lá de Minas, cara, assim, eu me sentia muito um peixe fora d'água, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa de errado e, assim, a gente percebe pelo próprio ambiente, porque desde novinho, você vai ganhando evidências que aquilo que você é pode ofender pessoas. Então, como assim? Era muito comum tu ouvir, tipo, senta direito, fala igual homem, tira a mão da cintura, não faz isso que é coisa de menina, vai fazer coisa de menino, tipo... E aí você começa a perceber que, poxa, se eu for do jeito que eu sou, de forma espontânea, eu vou magoar e ofender as pessoas que estão à minha volta. E aí você começa a olhar muito pra fora pra você começar a ter a aprovação de outras pessoas. Então, tipo, tá, deixa eu ver, então eu tô sentado aqui desse jeito, eu tô socialmente aceito, então eu posso. Não, se eu cruzar a perna, talvez eu esteja afeminado demais, então eu não posso. Então, assim, todo esse processo pra mim foi muito doloroso porque a religião que eu seguia e que meus pais seguiam me dizia que eu era uma aberração, me dizia que, tipo, cara, isso não era normal e que eu ia queimar no fogo do inferno. E a sociedade onde eu tava inserido também reprimia isso a todo momento, a qualquer sinal de me mostrar gay. E aí, eu por muito tempo tentei reprimir isso internamente, eu sabia que eu era diferente, mas eu não assumia pra mim mesmo, tipo, eu não falava pra mim, eu sou gay. Tipo, eu achava que era só uma coisa passageira, vai passar, daqui a pouco você esquece, e aí tentava gostar de meninas, ficava com meninas. Até que chegou o ponto, que assim, quando eu terminei meu namoro com essa menina que eu namorei, eu percebi, cara, não tem como, sabe? Ou eu me aceito ou eu me aceito, porque, tipo, seguir dessa forma eu não vou conseguir seguir mais. Mas tu sempre achou, tipo, que era isso? Que era, tipo, que realmente você era tua orientação sexual que tava te incomodando, que tava internalizado, que algo assim? Tu não desconfiava que era mais nada no mundo, nenhum outro tipo de coisa que poderia ser? Cara, é muito nítido, assim, tipo, você como heterossexual, sabe? Você sempre soube que você achava meninos bonitos. Tipo, desde quando você começa a entender... Acho que eu sou bi, mas tudo bem. Eu ainda tenho essa dúvida, mas enfim. Mas assim, você sempre, desde Sim. quando você começa a entender, diferenciar um pouco das coisas, você acha um menino mais bonitinho, tipo, aquelas paixõezinhas de escola que a gente tem. Eu não tinha paixonites por meninas, sabe? Tipo, eu gostava mais de ficar perto de um coleguinha homem e tudo mais. Então assim, você sabe, tipo, você sempre sabe. Só que você tá muito reflexiva. Mas que papo sério, gente. Vamos levar pra passear.
Então, assim, só que chegam. A diferença é quando você é sincero com você mesmo pra se assumir ou não. Então, pra mim demorou bastante tempo. E aí, assim, logo depois quando eu terminei o namoro, eu tinha ali por volta dos 16 anos, eu acho. Aí eu já emendei na época de pré-vestibular. Então foi uma época que eu me atolei muito nos estudos e não dei tanta atenção a essa parte sexual da vida. E aí, quando eu entrei pra faculdade, nos 18 anos, eu falei, poxa, agora vai ser o momento em que eu vou me libertar e tudo mais. Só que pelo contrário, aí eu me reprimi mais ainda, porque eu fui fazer engenharia num campus onde só tinha cursos de engenharia, fui morar numa república masculina, e aquilo me fez me reprimir ainda mais. Aí, tipo, aí eu passei ali uns 3, 4 anos, se eu não me engano, da faculdade ainda, tentando de novo esconder quem eu era, só que chegou um ponto que eu surtei, assim. Eu lembro que eu tava no 6º período da faculdade, em engenharia, numa federal, e não tinha tomado nenhum pau ainda, tipo, é uma coisa quase impossível. E assim, no 6º período da faculdade, eu fazia 6 matérias, eu tomei pau em 5 com nota 0, porque eu não conseguia ir na aula, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada, porque eu tava surtando. E aí foi um momento onde eu falei, cara, assim, eu tinha que fazer uma escolha, ou eu ia viver, e aí eu tinha que conviver com isso, ou eu não ia conseguir seguir mais aqui. E aí foi um momento bem tenso, e foi onde eu comecei a procurar apoio psicológico. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi onde eu consegui começar a me aceitar mais, e aí... E tu, o que tu daria de dica pra o pessoal assistindo? Eu acho que a primeira coisa é pensar que você não tá sozinho, sabe? O que você tá passando, milhares de outras pessoas já passaram, vão passar ainda. Você não é a primeira nem a última pessoa que vai passar por isso. E assim, eu sei que em alguns momentos bate o desespero, porque você pode pensar que, poxa, a tua família não te aceita, teus amigos não vão te aceitar, as pessoas que estão envolvidas em ti, que estão em volta de ti, não vão te aceitar. Mas se essas pessoas de fato não te aceitarem, porque muitas vezes a gente cria um monstro muito maior na nossa cabeça do que realmente é, mas se essas pessoas de fato não te aceitarem, cara, tem um mundo lá fora, aqui fora, que vai te aceitar, sabe? Vai. Então, não é fácil, é um processo doloroso, mas o primeiro passo que eu posso dizer é, cara, procure se entender, procure entender que isso não é um erro, pra que você consiga se amar do jeito que você é. Porque a partir do momento que você se ama, você consegue enfrentar qualquer pessoa, sabe? E nada te abala, assim. Se a pessoa te falar, cara, não quero mais ser seu amigo por conta disso, você vai ver que, cara, sou eu que não quero ser amigo dela, sabe? Porque se ela não quer aceitar uma parte do que eu sou, não faz o menor sentido. Essa pessoa nunca foi minha amiga. É a mesma coisa a família. Assim, eu sei que, infelizmente, não são todas as famílias que são como a minha, mas, cara, se a sua família não te aceitar e te colocar pra fora de casa e qualquer outra coisa, você com certeza vai achar uma família que te aceite. Porque família não é só quem te gera, quem divide a mesma conta sanguínea que você. É quem você escolhe pra dividir laços, pra construir histórias. E, cara, com certeza vão ter pessoas que vão te aceitar. E até por isso, já vou aproveitar pra fazer minha propaganda. Ai, agora? Pensei que ia ser no final, gente, drum roll! Não, depois eu vou explicar melhor, mas é porque tem muito a ver com isso, assim. Desculpa, é o drum roll. Não? Mas até por isso, assim, eu acho que com essa quarentena, eu venho lendo muito esse ano, eu botei muito como meta pra mim ler mais sobre temas LGBTs ligados à causa. E uma coisa que eu venho sentindo muita falta, até nas redes sociais e tudo mais, é de ter esse por dentro do armário um pouco mais exposto e mais explicado. Porque assim, eu falando, por exemplo, não, vai ficar tudo bem e tudo mais, pode romantizar muito a situação, mas não, tem momentos que são realmente desesperadores, tem momentos que só a gente que tá ali dentro sabe o quanto é sufocante. E aí, hoje a gente se fala muito do fora do armário, né? A gente se fala depois que as pessoas se aceitaram, como que é a luta e tudo mais. Mas, às vezes, falta a gente também ter esse olhar pra dentro. E aí, pra isso, eu criei uma página e tô lançando agora no Café com a Jazz, exclusivo pra vocês. Adorei! Eu ia falar 10% de cupom, não tem nada pra comprar, é só ir lá, seguir. Exato, não vai ganhar nada ainda. Mas o sorteio do iPhone um dia veio. PlayStation! Vou lembrar de quem foram os primeiros. E aí, por isso eu criei uma página pra justamente debater esse tipo de assunto, que chama Por Dentro do Armário. Eu amei isso. A Jazz vai colocar o link, espero. Sim, óbvio, gente. Vou colocar aqui, vai ter nas redes sociais. Eu só aceitei pra fazer a divulgação, tá, galera? Se fosse um produto ou alguma coisa assim, até vocês poderiam. Mas não, acho que foi bem oportuno. Então assim, depois entre lá pra gente poder seguir mais. E aí assim, eu vou estar totalmente aberto pra gente conversar. Quem quiser mandar direct, fiquem tranquilos que assim como a Jazz também posso manter o sigilo ali pra gente poder conversar, porque eu sei como um ombro amigo nessa hora, uma pessoa que entende o que você tá passando faz total diferença. Então assim, não vou tirar o foco agora do resto da conversa. Por dentro do armário. Por dentro do armário. A partir do dia... A partir de agora, já pode seguir. Já pode seguir. Eu já programei os posts. Estreia. Não sei como a gente vai fazer. Em primeira mão pra vocês. Sigam lá e aí a gente vai trocar muita ideia legal, espero, pra gente poder trazer muito
muita luz sobre esse assunto. Isso eu acho muito legal. E aí, além de dar essa luz assim para as pessoas que estão dentro do armário, eu acho que também é para mostrar para as pessoas que nunca estiveram dentro desse armário o que de fato acontece. Eu acho que quando a gente tira um pouco desse olhar de eles e a gente, sabe? Tipo, os héteros e os gays, e a gente olha que, poxa, olha só, os gays passam por toda essa situação merda por conta do que a gente replica, sabe? Eu acho que a gente gera uma empatia muito grande para ajudar a vencer esse preconceito. Então, é uma página para gays, para héteros, para todo mundo que é das siglas LGBTQIA+, pra gente poder debater sobre esse assunto, pra gente poder discutir mais sobre essas questões e assim a gente caminhar para uma sociedade cada vez menos preconceituosa. Gente, o que ele falou é aquilo que eu sempre falo aqui no nosso canal, na nossa família, que a ideia é que vocês não se sintam sozinhos. Então essa página é só mais uma representatividade de um lugar pra vocês se sentirem em família, em comunidade, em família, que nem falou, não precisa ser da comunidade, mas é um lugar pra vocês criarem, a gente criar mais e ainda mais essa família. Então vamos seguir lá. Pausa o vídeo. Mentira. Aqui daí segue. Antes de continuar, vai lá. Vamos para as últimas perguntas. Como me assumir para minha mãe? Ela é liberal, mas diz que bissexualidade é coisa de... Eu não posso falar essa palavra, mas de pi. Não tem como ser direto nessa, mas assim, eu vou só fazer um contexto. É porque assim, em primeiro ponto, é como eu falei, nem todo mundo tá na mesma bolha que eu vivo, assim. Então, eu acho que você tem que ter muito o discernimento de entender, cara, o que eu posso perder ao colocar isso em jogo, sabe? Porque assim... Toda escolha, né? Exato, porque assim, eu sei que tem gente que às vezes não vai conseguir se manter, pode ter um pai, uma mãe que vai expulsar de casa, então é muito difícil eu encorajar uma pessoa a falar não vai, se assume de qualquer jeito, a qualquer custo, porque essa pessoa pode só piorar a situação dela. Então assim, o que eu recomendo vendo outras pessoas e já estudando, já lendo bastante a respeito? Cara, a primeira coisa, esteja bem com você mesmo. Segunda coisa, faz essa análise. Cara, o que eu posso perder e o que eu não posso perder ao fazer essa escolha? Se o que você for perder for uma coisa muito essencial para sua vida, tente achar alternativas para que você reponha isso ao você perder aquilo. Exemplo, poxa, eu vou ser expulso de casa e hoje eu não trabalho, não faço nada e eu não conseguirei me manter. Cara, então eu quero me assumir, já tá insustentável para mim, o que eu faço? Vou arrumar um trabalho, porque se assim, minha mãe me expulsar de casa, eu tenho grana para alugar, para dividir AP com alguém, para poder me sustentar. Então sempre procure isso, assim, o melhor momento para que você minimize o impacto dos pontos negativos, assim, que poderiam surgir. Concordo. Sabe? Porque aí, assim, por pior que seja você ser expulso de casa por uma coisa dessa e tudo mais, pelo menos você vai sofrer menos porque você vai estar mais amparado. E aí, em relação ao momento, a quando se assumir e tudo mais, sempre falo, cara, é o momento em que você estiver mais seguro de si mesmo e não existe um momento certo. Não adianta achar que, eu vou esperar depois que, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, porque hoje, amanhã, semana que vem, daqui a 10 anos, o sentimento vai ser o mesmo, a dificuldade é a mesma. Então, assim, faça isso quando você tiver, primeiro, afim, segundo, quando você estiver preparado para minimizar esses riscos, sabe? Eu acho isso bem importante. Como você lida com homofobia? Você costuma bater de frente ou não? Eu bato de frente. Então, não sei. Esse é meu olhar. Eu acho que a gente tem a obrigação de, sim, se posicionar frente a situações assim, mas o que você acha? Cara, eu, como eu já falei, sou muito privilegiado nesse ponto, assim. Eu nunca, assim, depois que eu me assumi, eu nunca tive nenhuma situação onde eu tive que lidar com alguém homofóbico, com uma situação extremamente homofóbica. Toda a minha família, todos os meus amigos sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Então, assim, eu nunca presenciei depois que me assumi. Eu presenciei muito na infância, na escola, bullying, toda aquela situação onde eu não conseguia reagir por conta, né, da situação. Mas hoje em dia eu não... Nem com amigos, perto que tu viu? Aí o que acontece, e aí o mais próximo disso que chega, às vezes são alguns comentários entre amigos, assim. E aí, tipo, por exemplo, aquele quando tu comentou, a pessoa virou gay. E aí eu sempre vou num papo muito de, não de, querer lacrar, de não sei o que, nada disso. Mas muito de, cara, vamos que entender, sabe, esse termo, tipo, explicar o porquê que é errado e, tipo, mostrar o porquê que é incômodo. Então, assim, e todos os meus amigos sempre levaram muito na boa. Às vezes, quando já aconteceu algumas situações de, tipo, alguém fez algum comentário que me deixou um pouquinho desconfortável, eu sempre chamo a pessoa depois pra conversar, explico o porquê que aquilo me faz mal e depois nunca mais se repetiu. Então, eu sou muito tranquilo, né, tu me conhece. Então, eu sempre sou muito do lado da conversa, assim. Eu acho que eu não iria no enfrentamento direto. Mas se tu visse uma situação pesada de uma mas aí é diferente, assim, eu não sei também como é que eu reagiria. Próxima pergunta. Qual a pergunta mais frequente que você recebe em relação à sua sexualidade? Eu acho que essa questão de aceitação, de como foi lidar com os pais e tudo mais, acho que todo mundo tem bastante curiosidade em saber desse processo. Eu boto muita fé. Como foi para você a experiência de contar para seus amigos héteros que você é gay? Cara, foi bem nesse processo da faculdade que eu tava comentando, depois que eu surtei
e tudo mais, que eu fui pra... Tu é namorado na República? Aham. Não, nessa época eu já tava morando num apartamento menor, mas ainda assim com 2 amigos, que são héteros. Mas assim, como é que foi? Logo depois que eu dei aquele surto, eu comecei a fazer o tratamento, eu passei por um processo muito desse de encorajamento, sabe? De autoaceitação. E aí quando a psicóloga viu que eu já tava bem, assim, que eu também percebi que, cara, agora eu tô ok com quem eu sou, ela começou a me orientar, começar a contar pras pessoas mais próximas. Então, primeiro eu contei pra uma amiga minha, tipo, que me ajudou muito nesse processo todo, durante a faculdade. E depois pra um amigo meu, um deles que moravam comigo, inclusive. E os dois foram, assim, meu apoio, sabe? Porque ambos foram muito tranquilos. E aí, aos poucos, eu fui espalhando aos pouquinhos, assim, sabe? Eu ia contando pra um amigo aqui, pra outro ali, um amigo aqui, outro ali. Até que no final da faculdade, todos os meus amigos próximos, as pessoas próximas já sabiam da minha orientação. E como eu falei, assim, no final, o monstro foi criado totalmente dentro da minha cabeça, assim, sabe? Todos os meus amigos foram muito tranquilos, nunca presenciei nada, assim, de desagradável. E todo mundo me disse, assim, trouxe feedback que me admiravam ainda mais a pessoa que eu sou, a coragem que eu tive de poder expor essa situação de uma maneira tão transparente, sabe? Então foi bem tranquilo. Não gostei. É que essa história eu já conhecia. Quer ter filhos? Se sim, se sente mais animado com a política de adoção por pais gays do Brasil. Não só na adoção, tem também barriga de aluguel, é isso? Barriga de aluguel, o que mais? Acho que é só... Eu quero sim, quero ser pai. Ser tia. Não de dog, porque eu já sou pai da Rosê. Desculpa, Xexa. Ela é mais filha mesmo que a Xexa. Não, eu quero ser pai sim. E eu quero adotar e ter pelo menos um biológico. Então... Inseminação. Mas tu fica desanimado com a política de adoção? Tu chegou já, tu sabe? Sei um pouco, assim, eu nunca entrei muito a fundo, porque como é uma coisa que eu tô planejando por agora, eu confesso que eu não tô tão por dentro. Mas assim, eu sei que a gente teve muita evolução recente, inclusive acho que foi de 2015 pra cá, que se tornou constitucional. Mas a gente ainda tem muito o que vencer, assim, na luta, né? Ainda tem, por exemplo, pessoas transexuais ainda não é legalizado, tipo, e não podem adotar. Então a gente tem muito que lutar. Mas assim, eu acho que a gente começou a dar um passo, mesmo que lento ainda, pra melhorar essa parte de adoção por pessoas homossexuais. Mas eu acho que isso é legal até pra tu trazer pra tua página. Claro que não, né? Agora que você acabou de lançar a página, consegui. Mas eu acho que é legal você trazer até, talvez, pessoas que já passaram por esse processo, né? Tipo, porque tu não pode não estar nessa fase, mas pode ter muita gente que tá, né? Então alguém, ou instituições que ajudam nessa... Até que pra chegar nessa fase a gente precisa arrumar alguém, né? Mas eu acho que seria algo legal pra tu trazer lá pro Insta. Mas é isso, gente. Essa foi a última pergunta. Então, assim, eu queria ver se você queria deixar algum último desabafo, sugestão. Você já explicou um pouco de que, né, tu tá aberto pra alguém que precise conversar ou queira conversar. O Instagram também, do Por Dentro do Armário, também tá ali pra ajudar. Mas eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de deixar pra quem está assistindo. Cara, acho que é aquilo que eu já falei. Se você é uma pessoa que tá passando por isso, que já passou e que as pessoas não estão te entendendo, enfim, qualquer coisa nesse sentido, primeiro, saiba que você não tá sozinho, você não vai ser a primeira e nem a última pessoa a passar por isso no mundo. Se você não tem amigos que te apoiem, não tem família que te apoie, procure em comunidades externas, pessoas fora que com certeza vão te apoiar. Acho que a internet tá aí pra isso hoje, é muito mais fácil você encontrar comunidades que se identificam com aquilo que você é, que com certeza vai estar muito ligado àquilo que você é, aquilo que você acredita. Então é muito mais fácil quando você está cercado de pessoas que te entendem, para que você tenha uma base muito boa para poder, enfim, ser bem resolvido com isso, né? E se você não é uma pessoa, não é gay, não se insere nessas siglas todas, é um heterossexual e não entende muito bem a luta, ou às vezes chega até a ter algum preconceito, eu acho que a palavra é empatia, né? Eu acho que quando a gente para de enxergar o nós e o eles e começa a enxergar que, poxa, somos todos humanos, estamos todos procurando a mesma coisa, que é a felicidade, que é se sentir bem consigo mesmo. Ver a melhor da vida, né? Exatamente. A gente consegue romper mais essas barreiras. E até por isso a ideia do canal, né? A minha ideia é colocar a luz dentro do armário para que as pessoas consigam enxergar, poxa, olha por tudo que a gente passa, sabe? Será que realmente essas pessoas escolhem ser assim? E mesmo se fosse uma escolha, né? Vamos lá. Acho que a gente tem a individualidade de cada um para escolher. Não cabe a mim ou a você falar quem deve fazer o quê. Enfim, daí eu acho que é isso, assim, quando você consegue olhar pro outro com esse olhar e com essa empatia, tudo fica mais fácil. Então... Acho que é mais fácil a gente parar de disseminar ódio e coisas ruins no mundo, já tem o suficiente. E, cara, se tu não entende, então fica quieto. Se não tem nada bom pra falar, não fala nada.
Exatamente. E é isso, pessoal. Obrigado pelo espaço de Ayes no canal. Foi muito legal. Foi melhor do que eu esperava, a ciumenta. Está convidado para voltar quando você quiser. Se vocês quiserem mais vídeos com Gilvan, vocês têm ideias. Se quiser sem a Jazz, a gente faz também. Um quadro do Café com a Jazz, sem café e sem a Jazz. Boa. Com Gilvan. Deixa aqui o comentário. Se inscreve aonde? Por dentro do armário, lá no Instagram. Também vai seguindo por dentro do armário. Se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para as notificações. O like. E vai nos seguir por dentro do armário. Vou deixar aqui na descrição onde tá certinho o link, tá? Isso. E nas minhas também, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo, né? Tchau, pessoal. Tchau. Espero que todos. Tchau. Espero que todos estejam bem, se não tão bem, tá? Tudo bem também. Tchau, é pessoal. isso, gente. Beijo. Agora eu vou passear. Vamos no parquinho? Passear. Oh, nega, tá chovendo. A Jasmine não leva ela pra passear. Até terça-feira com o próximo vídeo. Beijo. Beijo. It's a draft. Yeah. All my friends pulled up for